Como é que vocês estão aí, meus camaradas? Eu não sei se dá pra vocês me ouvirem com o vídeo abaixado, agora eu levantei um pouco. Gente, hoje eu vou falar aqui de... Mas que calor, hein? Eu tô nadando aqui em São Paulo no inferno de Dante. A ideia do inferno antes era de um lugar frio, né? O Dante Alighieri que vai fazer lá no inferno de Dante a descrição do inferno como sendo um lugar quente e não frio. Porque, não sei, foi assim. E a galera passou a entender que na verdade o inferno é um lugar quente, né? E não frio. Eu acho mais que inferno e céu é estado de espírito, mais um ponto de vibração do que qualquer coisa. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero falar aqui de futebol hoje. Eu não falo de futebol normalmente no canal. Deixa eu fechar os vidros aqui, senão o povo me vê falando, vai achar que eu sou doido falando sozinho. Não que eu não seja. E não que vá muita gente ver o vídeo, não importa também, tá tudo certo. Deixa eu só ajeitar aqui para não ficar tão zoado, né? Camaradas, hoje uma das coisas que me motivou, que Fusca lindo, cara. Eu queria que tivesse uma câmera em mim e uma câmera nos cantos do carro pra vocês verem o rolê enquanto eu tô fazendo e falando com vocês. Mas uma das coisas que me motivou a fazer o vídeo hoje, essa conversa aqui sobre futebol, que tem a ver pra mim com nacionalismo, tem a ver com a forma como se trata um país, a população do nosso país e tal. O que me motivou foi a postagem que o Gabriel Barbosa fez. Hoje é aniversário do Flamengo e ele fez uma imagem que eu tenho certeza que quem fez aquela imagem para ele foi uma inteligência artificial. Ele deve ter dado a descrição, eu já fiz uma imagem dessas, não é difícil fazer, fica bem legal quase sempre. Mas deixa eu... cacete, viu? A ideia dele foi colocar ele com um troféu, 2 troféus da Libertadores, ele sentado num trono, rindo. E na imagem ainda tem o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo e um dos maiores ídolos de todos os tempos do Brasil, Zico, grande Zico, enorme Zico, com uma taça, que foi o que ele conquistou pelo Flamengo. O Gabigol só esqueceu de colocar uma taça lá, que é a taça do Mundial, que veio na sequência, né? Foi contra o Liverpool nos anos... eu não lembro o ano, cara. Assim, meu velho, deve ter sido início de 80, final de 70, início de 80, não faço ideia, não lembro, sinceramente. Não sou flamenguista, tudo bem. Mas adoro o galinho de Quintino, o Zico é um grande. Mas assim, a falta de desconhecimento, né, da história do Gabigol. Eu não sei se o Gabigol quis tirar uma onda com o Galo, né, Galinho de Quintino, com o Zico. Não sei se ele quis mandar mensagem que ele foi maior, que ele conseguiu 2, enquanto o maior de todos conseguiu uma. Não sei se essa foi a atitude dele. Mas a atitude do Gabigol me demonstra, e outras pessoas também demonstram atitudes assim, outros jogadores, a falta de conhecimento com a história do próprio esporte, da própria profissão que eles exercem, jogador de futebol. É uma profissão, né? Recebe salário, né? Recebe benefícios trabalhistas, é uma profissão, certo? É uma carreira, né? Uma outra vez também o Robinho, estuprador, Robinho, moleque ainda, Newton Santos falou que... Newton Santos do Botafogo, né? Ídolo maior do Botafogo, a meu ver, mas teve lá também muita gente, Jairzinho, Garrincha, enfim. Mas o Newton Santos, ele disse que a galera, os árbitros tinham que defender o Robinho e tal, que ele tomava muita porrada porque ele driblava muito, né? Aí quando o repórter foi perguntar pro Robinho, o Robinho não sabia quem era Newton Santos. Complicado, né, cara? Assim, Neymar, né, cara, também, não dando todo o valor que o Rei Pelé merecia e que os outros grandes que jogaram, né, o Pepe, outros grandes que jogaram no Santos antes dele, mereciam, né? O Neymar gostava muito do Robinho, não fala, é um Fusca azul. O Neymar gostava muito do Robinho e do Diego, né, cara? Até porque ele chegou quando ele tava lá, né? Quando os caras estavam jogando ali e tal, então é a referência dele. E o Neymar passou também a ser uma referência para esses outros jogadores, né? Como os outros aí que vêm com um pouco menos de idade que ele, né? Jogador de videogame, né? Jogador que você compra no jogo de videogame porque ele é muito bom, ele é muito hypado no videogame, mas assim, que na vida real, cara, é muito craque. Não tô dizendo que nenhum deles não seja, não, são bons jogadores, são craques e tal, mas que não conseguiram, mesmo sendo esses grandes craques, fazer nada demais pelo país. Há quanto tempo a gente não ganha título? E isso envolve uma série de coisas, cara.
envolve muita coisa sobre como a gente trata, inclusive, essa commodity que é o jogador de futebol. A meu ver, se você olhar, pegar os craques da antiguidade no Brasil, né? Antiguidade, faz 40, 30 anos, não estou falando de muito tempo. Mas esses caras, eles iam embora do Brasil, quando iam, se é que iam, eles iam embora numa idade já quase avançada, certo? Eles não iam embora com 18 anos, com 17, com 12, com 14, menor de idade. Eles iam com no mínimo, cara, 20, 25 anos. O Pelé foi embora pro Cosmo de Nova York. Ele já tava velho, cara. Ele já não queria nem jogar mais pela seleção brasileira. Entendeu? Ele foi... Ele já tinha feito o que tinha feito por todo mundo. E ele falou, agora eu vou ganhar um pouquinho de dinheiro. Os caras iam dar um bom salário e tal. Pode pegar qualquer um aí. O Zico mesmo. O Zico foi embora velho pro Japão. E tanto o Pelé foi ajudar a fundamentar e difundir o futebol nos Estados Unidos, como o Zico. Até a importância do Zico para o futebol japonês é muito mais importante que a do Pelé para o futebol estadunidense. Mas você vê que hoje são duas seleções, né, são dois países que estão investindo firme no futebol e estão indo sempre bem, cara. Eles não vão mal. Em relação a quem participa, aliás, a única seleção que participou de todos os eventos de Copa do Mundo, a única no planeta foi a brasileira, né? Entendeu? Então, assim, em proporção, eles estão indo até melhor que nós, assim, dados os resultados, os últimos resultados, os posicionamentos que eles vão galgando a cada 4 anos desse campeonato, né? Rolando esse campeonato. Eu acredito muito que você mandar embora uma joia preciosa, como um jogador jovem que está indo bem, eu acho isso um pecado. Por quê? Porque descaracteriza o que tem de futebol no Brasil. O Brasil, a gente tem um tipo de futebol, a Europa tem outro. A Ásia tem outro tipo de futebol. A África tem outro tipo de futebol. Cada uma tem uma característica. E, na verdade, o que está acontecendo é que a Europa, por ter mais dinheiro, né, os clubes da Europa, eu quero dizer, por terem mais dinheiro, estão mudando as características dos jogadores que eles vêm comprando. Então eles vão lá, de baseada, eles vão comprando jogadores aqui na América do Sul, em todo o resto do mundo, né? Inclusive lá na Europa. E lá eles vão dando as características para esses jogadores, que são as características que eles acreditam serem as corretas, né? O que a escola deles ensina. E não exatamente o que é o melhor para aquele tipo de jogador. Muito parecido com as questões, por exemplo, da dança. Minha mulher dança, né? Balé, professora de balé e tal. E eu não sabia disso, ela que foi me explicar. O balé também, ele tem suas, não sei se fala assim, idiosincrasia, mas ele tem sua cultura em cada escola. A cultura do balé Bolshoi da Rússia, a cultura do balé francês, a cultura do balé cubano, a cultura do balé X, tá? E leva em considerações questões das pessoas, das dançarinas, né? Dos bailarinos e das bailarinas. Cada um desses balés leva em conta isso. Só que quando, por exemplo, o Bolshoi vem e monta uma escola aqui em Santa Catarina, acho que em Joinville, né? Acho que é em Joinville. Eles vão dar as características do balé, sei lá, brasileiro. Eu nem sei se tem uma escola de balé brasileiro. Não, eles vão dar a cultura do balé Bolshoi. Então, eles logicamente vão ter que procurar garotas para dançar aqui que tenham um corpo parecido, né? A ossatura, o tamanho, enfim, parecido com o das russas, certo? Porque aquele balé ele foi formado para as russas. E na verdade a brasileira não parece bem uma russa, se você parar para pensar. Você pode falar, talvez as meninas de Joinville pareçam mais russas. Pode ser, eu não sei, eu nunca fui para lá, mas faz sentido, se for nesse sentido aí. Agora, me diz uma coisa, vale a pena você pegar, por exemplo, um cara como o Adriano, como o Neymar, como qualquer um aí desses caras, e botar aquela massa toda neles para os caras ficar parrudão assim, e fazer um futebol que talvez não seja exatamente o deles, um futebol de, né, por exemplo, o cara é um centroavante, ele tem que aguentar a pancada e arrastar o zagueiro para dentro, daí chutar com muita força e tal. Não, o futebol brasileiro sempre foi, né, nesse sentido do ataque, o futebol moleque que dribla,
entrou na grande área, dribla, né? Tem truques. Não é um futebol de força. Você pode deixar o zagueiro ter força, porque o zagueiro precisa parar um atacante. Mas até o zagueiro brasileiro ele tem que ter muita malemolência, jogo de cintura legal, para poder, ao tomar uma invertida de um atacante, de um lateral que seja muito hábil, esse zagueiro conseguir também dar a volta por cima e grudar nele, dando, sabe? É coisas do Brasil, é coisas do futebol brasileiro. A partir do momento que você tem esse moleque indo embora muito cedo, sem ter aprendido toda essa malícia, toda essa maldade, né, brincando, modo de falar, né, essa malandragem, essa maldade no jogo, você faz com que esse cara não desenvolva essa característica. E você tá, de certa maneira, sei lá, pasteurizando o futebol brasileiro. Isso é uma das coisas tristes. Além de pensar que é o seguinte, esse garoto poderia valer muito mais um pouco mais velho. Primeiro, ele estaria gerando recursos aqui no país, porque é muito legal quando você tem um jogador do seu time, um moleque querendo, e a galera querendo comprar. Esse cara já é um valor pro clube, né? Aí o clube fala, não, mas vamos vender, porque o futebol brasileiro é assim, né? Todos os times praticamente não estão bem, todos têm dívidas, porque essa é uma outra calamidade do futebol brasileiro. E a galera falou, vamos vender para garantir um pouco aqui, dizer que estamos com um recebimento bom, né, e tal, vamos pagar uma parte da dívida, vamos comprar outros jogadores com esse valor que é grande, a gente compra outros 3, tudo aqui, né? E o Brasil não é um país que coloniza no futebol, o Brasil ainda é um país colonizado no futebol. O Brasil, se fosse um país sério, estaria a ponto hoje de decolonizar, né? Mesmo a sua moeda sendo mais fraca que o euro ou que o dólar e tal, o Brasil estaria pronto a colonizar os outros países, ir atrás de jogadores de outros países, né? De países onde a nossa moeda talvez tenha uma prevalecência. Você vai falar, porra, mas você está falando contra a colonização, contra esse tipo de coisa, você está falando que o Brasil deveria fazer? Olha só, essa parece estar sendo a regra do mundo, né? Então no esporte, já que o Brasil sempre foi uma referência e ainda é a maior referência mundial no esporte, apesar de estar perdendo isso cada ano, o Brasil talvez devesse sim, até porque você está ajudando um jogador que é de um país super pobre, se o cara for bom, você traz ele, beleza, depois você vende, enfim, você está fazendo a roda girar. Mas no Brasil não, a gente só na verdade entrega e não puxa nada de volta. A gente vai, na verdade, puxar de volta esses velhos ídolos, né? Que eles vão sendo repatriados para cá, a peso de ouro, já não valendo porcaria nenhuma lá na Europa, porque o futebol europeu vai causar um desgaste nessa pessoa, nesse atleta, que ele não vai ter uma vida útil muito longa no esporte. E é isso. Aí sobra para ele voltar como ídolo no país, no time que de repente o revelou, ou no time que ele torce, que ele quer jogar, ou no time que, sei lá, e ele não vai vir barato, ele vai vir muito caro, às vezes valendo mais do que a metade do que o time inteiro vale, ele com o salário dele já pega esse salário todo e não entrega todo esse futebol. Você vai ter um ou outro que vai entregar muito futebol, Ronaldo Fenômeno vindo jogar no Corinthians com 300 quilos e fazendo mais gol que cara de 30 quilos, né? Mas assim, não é regra, é exceção, é um cara diferente, é um craque, ele é diferente. Realmente é um cara diferente. É um cara que joga bola. E que sabe se posicionar, que sabe ser oportunista e tal. E que o peso faz diferença pra ele, lógico que faz. Joelho e tal. Mas o cara é tão bom em posicionamento, em percepção de tudo, que ele vai lá e ele se dá bem. Ele acaba acertando mais do que errando. Mesmo assim, teve jejum de gols, Ronaldo Fenômeno, o segundo maior de todos os tempos. Na minha opinião. Esses dias eu nem quis discutir com um idiota que é cirista também, né, que tá em um grupo desses aí da época do Ciro e tal. O cara falando que ele em pelada teria feito mais gols que o próprio Pelé, que o Pelé não era tudo isso. Um brasileiro falando isso, dizendo feliz da vida que o Messi iria passar o Pelé em bolas de ouro, e realmente passou, ganhou lá o 7º título, né, o Messi. E assim, pra mim nem tem comparação.
Puta, e eu gosto muito do Messi. Eu gosto muito, eu acho o Messi uma puta de uma figura, cara. Um cara merecedor, mas uma vítima também de tudo isso, porque saiu da Argentina com 12 anos. Ele nunca ganhou um campeonato argentino. Ele saiu, se ganhou com 12 anos. Entendeu? Ele saiu com essa idade, o Barcelona, e foi criado como espanhol. E ele foi criado para as características do futebol espanhol. Nunca esqueceu a pátria dele, sempre jogou pela seleção argentina. Não deve ter faltado convite para ele jogar pela Espanha, pela seleção espanhola. Mas assim, um fato é, ele saiu do país que ele poderia ter gerado um valor absurdo lá. A galera iria gostar muito de vê-lo, ele teria jogado Libertadores com certa idade, com certeza, teria ganhado algumas. Teria feito uma história gigantesca na Argentina. Mas o que manda é o dinheiro. Mas o Messi, não hipótese alguma. O cara tentou diferenciar depois, não, porque como seleção, realmente o Pelé foi melhor, ganhou mais títulos, e o Messi é muito melhor como jogador de clube. E que não contam esses gols do Pelé feitos em amistosos. Deixa eu falar um negócio aqui, porque é o seguinte, primeiro que não é título pra mim que diz se um jogador é mais ou menos que outras pessoas. Porque, por exemplo, o jogador que mais ganhou títulos na história do mundo, vocês sabem quem foi? Não foi o Messi, também não foi o Pelé. Sabe quem foi? Daniel Alves. O cara ganhou acho que quase 50 títulos na carreira dele, em todos os clubes que ele passou e tal, principalmente no Barcelona. Isso significa que ele é o melhor de todos os tempos do mundo? Não é, cara. Não quer dizer nada isso aí. Quer dizer, lógico que quer dizer, com certeza, com contribuição dele e de mais uma renca das pessoas que jogavam ao lado dele, ele ganhou muito título, foi feliz, que legal. Mas isso faz dele o maior de todos? Não faz. O Messi não é maior nem que o Maradona. O Maradona, pô, gigantesco. Então o Messi também é gigante. Ele não tá menor por conta disso. Mas não cabe a discussão. O Pelé, com a presença dele, parou uma guerra. Tinha dois países brigando. Quando avisaram que o Pelé ia jogar lá no país, os caras que estavam em guerra falaram: vamos dar um tempo, o Pelé vai vir jogar aí. Essa moral, só um esportista conseguiu igualar o Pelé. Só um. Sabe quem? Um outro homem preto, Muhammad Ali. Ele também parou um conflito, porque ele foi fazer uma exibição de boxe num país X aí, eu não lembro qual, mas ele parou a guerra, ele parou o conflito, pelo menos pelo período que ele esteve no país que ele estava lá. Essa moral não é para qualquer um. Tem que ser alguém muito especial para conseguir fazer um negócio desse. Não é qualquer um que consegue fazer um negócio desse. Então só por isso aí já me mostra que o Pelé ele é muito grande, ele é muito maior. Puta, ele pode ter sido até um mau caráter, não reconheceu a filha lá e tal, mas o que ele deu pro Brasil, um país que estava deprimido depois do suicídio do Vargas em 54, deprimido, e que tinha já passado por uma humilhação em 50 no futebol, quando o Brasil sediou a Copa pela primeira vez no Brasil, perdendo do Uruguai, com cusparada e tudo. Teve um uruguaio lá que cuspiu num brasileiro, né? Mostrou que assim, e calaram o Maracanã. Esses traumas todos estavam assim mostrando que, putz, o Brasil não estava legal. Getúlio, né, suicidado. A maior perda política da história do Brasil de todos os tempos foi o Getúlio. O que aconteceu com o velho. Então o Pelé, quando ele vem com 17 anos, cara, com 17 anos, fazendo 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo e depois mais um gol numa final, com 17 anos, ou 16, tá? Isso é enorme. E isso ninguém conseguiu igualar e vai ser difícil alguém fazer. O Mbappé não conseguiu, o Messi não conseguiu, o Neymar não conseguiu, o Ronaldo veio novinho para a seleção também, mas ele mal jogou em 94, eu nem lembro se ele entrou em 94, mas ele estava lá. Mas ele não teve a importância que o Pelé teve com a mesma idade. Não tem comparação, cara. E quando um brasileiro não consegue entender isso pra mim faz com que esse cara não possa ser considerado nem um nacionalista, nem se diga perto disso.
vai pagar pau pro estrangeiro na casa do cacete, cara. Tenha respeito pelos ídolos brasileiros, porque não tá sobrando. Sobrou. Teve uma época que o Brasil era uma escola tão fundamental de futebol que sobrava craque. Sobrava. Tinha craque que não conseguia lugar em clube. Tinha craque que tinha carreira curta e que ia embora. Ia embora fazer outra coisa da vida porque não tinha se encaixado, porque o cara era meio temperamental, por alguma coisa. O cara teve muitas histórias. Teve craque que partiu cedo, que morreu cedo, como o Denner, que teria sido gigante. Houve uma época que sobrou craque no Brasil, que nascia muito. Tinha muito campo de várzea, tinha muita coisa. Hoje não tem, hoje só tem prédio. Cada vez mais difícil pra molecada sair e jogar bola. Na rua, que pai que deixa? Né? Não é tão simples. Não tem tanta quadra, não tá assim. A Alemanha, para melhorar o futebol dela, fez um plano de 30 anos e começou a construir campo de futebol em todas as cidades e fez com que todas as crianças federadas no futebol fossem da seleção alemã. Depois elas iriam para os clubes. Pautou por cima uma reconstrução do futebol nacional deles e fez diferença. Eles ganharam aquela Copa, humilharam o Brasil. Foi 1-7, não foi 7-1, foi 1-7. Hoje eu tô com essa camiseta aqui porque vai ter o Brasil e Colômbia. E eu não quero, eu não vou torcer contra o Brasil. Mesmo que a CBF seja uma das organizações mais escrotas que tenha nesse país. Mesmo que essa camiseta tenha sido usada por uma galerinha sórdida que não ama o Brasil. Ama uma ideia, uma idealização de um Brasil que eles primeiro não aceitam como o Brasil é, e que eles sonham que o Brasil seja de outro jeito, mas um jeito que não seja mais brasileiro, um jeito que seja estrangeiro, de outro país, que eles acham que é muito melhor. O Brasil, então, ele tem essa possibilidade de dar a volta por cima, se conseguir observar certas coisas que estão acontecendo em relação ao futebol, que o futebol realmente, sempre foi a nossa maior vitrine. Futebol e música. Futebol e música. Você, fala com qualquer gringo, cara. Quem que ele vai falar quando você fala de, sou brasileiro? O gringo vai falar de um jogador de futebol e vai falar de músico. E o que ele vai falar? Ele vai falar de um engenheiro? Ele vai falar o quê? Entendeu? Futebol e música. Sabe? E eu acho que sendo o Brasil não sendo só isso, porque o Brasil é muito mais do que futebol e música, mas sabendo que futebol e música é sim algo muito importante, o esporte e tal, a cultura nacional, o Brasil deveria então pegar isso e falar, cara, vamos tirar proveito. E como que se tira proveito? Reconfigurando tudo. Reconfigurando. Não tem muito para onde correr. Ou a gente apoia realmente o esporte. Agora, deixa eu entrar numa coisa que é complicada. Os jogadores brasileiros são mimados. Os torcedores brasileiros e dos seus clubes, né, são mimados. Os dirigentes dos clubes são mimados. Porque esse país é um país que tem gente mimada demais. É um país de reclamões. É um país que não está querendo botar a mão na massa, fazer o que tem que ser feito e que está esperando a solução de um ser divino descer à terra, do Sassamutema, Salvador da Pátria, de qualquer um, de Jesus no arrebatamento. Pensa o que você quiser aí, velho. Você está esperando que a solução saia da mão de um político, que a solução saia da mão de um líder religioso, ou de um messias, ou de um sacerdote, sei lá, de qualquer um que não seja você próprio. O que você está fazendo para melhorar as coisas, né? Por isso que falar de futebol, eu sabia que iria remeter a falar de outras coisas do Brasil. Mas esses jogadores são mimados, eles não jogam porcaria nenhuma e ganham muito dinheiro. Eles não entregam pelo dinheiro que eles ganham. Ganham muito dinheiro. São mimados. Eu lembro das cenas, né? A falta de respeito que tem contra treinador, algum treinador aí, que o jogador, o cara manda o cara sair, o cara não sai.
fala que não vai sair. Eu lembro de o próprio Gabigol. Ele não bota o uniforme do Flamengo quando ele tá na reserva. Ele bota uma camisa de treino. Cara, desculpa, velho. Tem imagens do Pelé na Copa de 58, sentado num banquinho esperando o trem chegar, com toda a comissão da seleção brasileira, todos os jogadores ali. Ele sentadinho no canto dele, ele já era gigante, mas ele tava ali quietinho. Tinha humildade. O Pelé só foi reclamar na vida dele de um treinador em 70, porque o Saldanha falou que o Pelé estava com problema no olho. O Saldanha não gostava do Pelé, não queria que o Pelé jogasse. E, aliás, queria que o Pelé jogasse numa posição que o Pelé não se sentia confortável. Então começou uma briga entre os dois, e aí, enfim, foi uma vez que o Pelé reclamou, uma vez na história, e sim, o Saldanha caiu. Mas não só por conta do Pelé, porque o Saldanha era comunista. E a CBD, CBF, CBD, tudo a mesma porcaria, não era comunista. Vocês vão convir comigo. Então teve várias questões que fez o Saldanha cair. Uma delas foi o Pelé. Mas o Pelé, que era o maior de todos os tempos, já era naquela época, uma vez só reclamou. E ele tinha 30 anos de idade, se eu não me engano. Em 29 anos de idade, eu acho. Em 70. Né? Ele nem queria ir para a Copa de 70. Ele nem queria. Ele já tinha ganhado 2. E machucaram ele e o Brasil não ganhou 66, que era para ter ganhado. Era para o Brasil ter ganhado. Era para o Brasil ser campeão em 58, 62, 66 e 70. Era pra gente ser tetra ali em 70. Vocês acham que isso não transforma o ânimo de uma nação? Vocês acham que isso não deu orgulho pro brasileiro? Orgulho de ser brasileiro? Desculpa, deu. E esse tipo de história não se repete. Porque os fatores que se encontram para fazer com que um Pelé nasça, além de muita sorte, eles não estão aí sobrando. Então, tendo aprendido que a gente deu muita sorte, já naquela época, a gente tinha que falar assim, ó, essa sorte não vai durar para sempre. Parecia que duraria, mas não duraria. Entendeu? Essa sorte teria que ter sido transformada em método. Essas oportunidades teriam que ter feito com que os governos da época falassem, olha, vamos investir porque a gente precisa encontrar um Pelé em cada esquina. A gente precisa fazer com que esse Pelé dentro de uma pessoa nasça, que ele jogue com a mesma disposição, com o mesmo amor, com a mesma vontade. Nós temos que fazer com que coisas que possibilitaram, né, o cara ser o cara, Pelé ser Pelé, vamos supor. Mas o que é? O que tem dentro do Pelé, né? Fora uma genialidade, eu não sei, meu irmão. Vamos dar aula de trigonometria pra esse cara, geometria, porque o cara tem que saber bater, ele tem que saber um pouco de física, ele tem que ter uma educação física, sei lá, teria que ter uma escola, preparação para essas pessoas. Não é pouca coisa. E hoje a gente poderia estar fazendo isso, hoje a gente poderia pensar em fazer algo assim pro Brasil. Os dirigentes. Eu lamento muito porque, por exemplo, eu sou corintiano. Eu vi o Corinthians, eu venho, a minha fase de ver o Corinthians, eu com 8 anos, eu vi o Corinthians ser campeão brasileiro pela primeira vez. Mas meu pai era corintiano e desde que ele tinha nascido, o Corinthians nunca tinha ganhado um título brasileiro, um campeonato brasileiro. Entende? E meu pai, ele nasceu meu pai de criação, né? Meu tio biológico, que é meu pai. Mas meu pai biológico mesmo, o irmão dele, também de 56. O Corinthians tinha ganhado o último título, a disputa do quarto centenário, 54, eu acho. Meu pai biológico nasceu em 56. E esse cara que eu chamo de pai hoje, nasceu em 60. Esses caras não viram o Corinthians ser campeão até o ano de 77. E mesmo assim eles eram corintianos. Uma questão familiar, tal, tudo certo. Mas foi uma torcida que cresceu durante esse período e não diminuiu. Essa galera não era mimada, a galera do meu pai, né? Essa geração do meu pai. A geração de mimados é a minha, a tua, a geração do meu filho. São mimados. Querem título, todo momento querem um título assim, pra fazer piadinha na escola ou no trabalho.
porque não sabem falar de outra coisa que não ser futebol, que dependem de suas alegrias e tristezas disso. Eu me preocupo com a draga, com o problema que está o Corinthians, mas eu me preocupo com o problema que está o Corinthians, sabendo que isso é um reflexo do que está acontecendo no futebol brasileiro, e que isso, o futebol brasileiro, é um reflexo do que está acontecendo com a sociedade brasileira. É por isso que eu me preocupo. É lógico que tem todos os símbolos do Corinthians que eu gosto, todas as coisas que o Corinthians traz para mim, eu adoro, sabe? Mas eu tô preocupado com a qualidade dos dirigentes. Vai ter uma eleição no Corinthians e os dois candidatos são ridículos. Ridículos. Um é um filiado ao PDT, que era bicheiro. Eu larguei o jogo do bicho quando eu entrei pro PDT. Eu era apontador do jogo do bicho. Eu larguei para entrar no PDT para não virar, para que isso não... Imagina se eu fosse apontador do jogo do bicho, de apontador, que é o cara que é o mais ralé, né? Eu viraria barão do jogo do bicho porque estaria com o Ciro Gomes. Você imagina a matéria, imagina o título. Eu larguei o jogo do bicho, eu fazia isso para ganhar dinheiro, porque eu tinha minha lojinha e ajudava a pagar o aluguel o jogo do bicho, né? Contravenção aqui, tô falando para vocês, não tenho vergonha nenhuma de assumir. E não é crime, é contravenção, me processa. Porra, o cara é bicheiro, o outro é um puta mentiroso. E aí você não sabe quem que é pior. É que nem a eleição agora, Lula, Bolsonaro. Quem é pior? Qual que é, mano? Ah, eu sei que, puta, votar no Lula é menos pior. Pelo menos a gente já sabe com quem a gente vai lidar. Tá? Mas é um nível subterrâneo, um nível baixo, entendeu? Não melhorou nada. Entendeu? Eu tô falando de dirigente do meu clube. Se eu quiser falar, por exemplo, do dirigente do Flamengo, cara, olha só a piada que são esses caras. O outro que mordeu lá o torcedor no shopping com segurança. É preparador físico que dá porrada na cara do jogador. É jogador que briga com o jogador no treino. Isso acontece. Isso sempre acontece. Briga em treino acontece. Mas o cara deu um murro na cara, quebrou o nariz do camarada, velho. Esses jogadores perderam a cabeça, velho. Os torcedores perderam a cabeça. Porque vocês gostam da treta, gostam do probleminha, da tretinha. Vocês gostam desse tipo de matéria. As pessoas, não tô falando você, mas no geral, quem não gosta de uma fofoquinha, de uma novelinha? Tá tudo ruim. As pessoas estão mimadas. As pessoas não estão preparadas para fazer o que elas precisam fazer. Elas nem sabem o que fazer. As pessoas estão perdidas. Não há líderes no país mais. Não há líderes. Há um bando de caras querendo seguidores. Mas esses caras que querem seguidores nem sabem o que fazer com isso. Eles só querem fazer dinheiro com isso. Eles acham que o poder está no dinheiro. E não no projeto. E não numa ideia. Não no método. O dinheiro, para mim, que tenho tão pouco, é uma mera ferramenta. Para mim é uma ferramenta quebrada. Eu tenho que exercer o que eu posso ser sem dinheiro. Entendeu? E eu mesmo não sigo tal método, porque também tem método pra você ser o fudido gigantão do YouTube. Tem método, mas precisa de dinheiro. Eu não tenho, não quero, nem almejo ser o fudido do YouTube. Porque essa galera que ajuda, que se empenha tanto no YouTube, quer depois receber recursos com isso. Natural. É um trabalho. A pessoa entende isso como um trabalho. Eu não entendo. Eu ligo quando eu quiser aqui, falo o tempo que eu quiser. E se tiver vendo gente agora, nesse momento, aí escreve abacate canarinho, que eu duvido que tenha alguém, 34 minutos praticamente, eu duvido que tenha alguém ouvindo até agora. Mas abacate canarinho, para quem tá no final, eu até vou desligar já. Mas assim, a gente não tem no país mais referências. E as poucas referências que a gente tem estão sendo ultrajadas por essas novas referências. É o Gabigol tirando uma onda, de certa forma, mesmo que sem querer, o discurso está na imagem. É o Gabigol tirando uma chinfra para cima do Zico. Não tem respeito. Ele pode até falar, mas eu não quis desrespeitar ele. Porra, mas foi uma imagem desrespeitosa. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não adianta você botar o subtítulo, não procuro desrespeitar o galinho de Quintino. A imagem tá lá, tá chapada lá. Esses jogadores são todos mimados. Os torcedores são todos mimados. E os dirigentes são os ineptos, não são líderes, são ruins, são falhos. Assim como os dirigentes de partido também são da mesma maneira. Todos.
assim como os políticos são também todos uns mimados. O Brasil vai perecer sem líderes, porque são líderes impostos, não são líderes naturais. E mesmo se fossem líderes naturais, não adiantaria ser isso. Ele teria que ser trabalhado para ser um líder de fato. Eu sou um líder natural, mas eu não tive preparação para ser mais do que um líder. Um líder de fato, com uma preparação para ser um líder. Alguns não estão sobrando também, mas há muitos, na verdade. É que não tem, a gente não tem na escola nem formas de ver se essa pessoa pode ser isso ou aquilo. E todo mundo, no fundo, quer ser cacique, ninguém quer ser índio. Entendeu, Ricardo? Essa que é a ideia, cara. Uma situação triste. Situação triste, mas vai Brasil, né, cara? A gente acredita, né? Tchau. Eu vou desligar. Legal. Tchau, tchau. Como é que é aqui?